E agora a gente vai conversar com a doutora Lilian e a Marília sobre um problema que realmente acomete muito os lares por aí, né? Distúrbios do sono e medo do escuro, medo de dormir à noite. Uma coisa está relacionada com a outra? Em algumas idades, sim, Joana. É importante os pais saberem que o lactente, o recém-nascido, ele acorda mesmo à noite. Porque esse bebê mama a cada 3 horas nos primeiros meses de vida e isso faz com que a noite seja quebrada, né, para ele ser amamentado. Já na criança de idade escolar e nos pré-escolares, existem muitos problemas emocionais que fazem com que a criança apresente distúrbio de sono. E os medos, por exemplo, é uma das causas. E é bem interessante isso, né, Lilian? Como que a gente pode lidar com isso em casa, né? Porque às vezes nós, enquanto pais, a gente fica ali meio preocupado. O que fazer? Coloco ele pra enfrentar o medo. Levo pra dormir na minha cama. Que difícil, né? Então a ideia é o quê? Que se crie uma rotina em casa e que você tem um tempo com essa criança. Então, se você não está acostumado a ler um livro com o seu filho, tente ler uma história antes de dormir, de preferência uma história que não traga medo, que não deixe ele assim, né, mais tenso do que ele já tá nesse momento, né? Cria uma rotina. Se não é a hora de dormir, se não é hora de contar uma história, na hora de dormir, vamos escovar o dente, vamos beber um suco, vamos colocar o pijama. Porque é interessante que os pais acolham essa criança e consigam mostrar para ela aos poucos que eles entendem esse medo. E o que a gente percebe muito hoje em dia, principalmente com pai e mãe trabalhando fora, às vezes chegam muito tarde e aí querem aproveitar aquele restinho de noite para ficar com a criança, porque muitas vezes é o único horário que eles têm para ficar juntos, né? E talvez isso esteja fazendo com que as crianças estejam indo dormir cada vez mais tarde. O ideal é que não excite essa criança depois de um certo horário. Que as brincadeiras à noite sejam mais calmas, né? Nada de videogame, futebol, né? Nada que deixe essa criança muito agitada. E o sono é reflexo do dia que a criança teve. Mas vale destacar também, não é que não deixa a criança agitada em todas as questões. Tem crianças que gostam de se agitar para ter uma qualidade de sono melhor. Depende da criança. Eu acho que também a gente generalizar fica complicado. Então tem criança que gosta de ter uma explosão e jogar um futebol e brincar de alguma coisa, tomar um banho e dormir, dorme bem. O que a gente está falando são de crianças que têm mais dificuldade para dormir, que às vezes tem uma questão de ter medo de dormir, né? Então eu acho que é sempre legal o pai conhecer a criança e equalizar tudo isso, né? Por que o medo do sono, de dormir, de apagar a luz? Isso é uma coisa que a gente deve se preocupar? É uma fase? Como agir? Eu acho que são fases, né? Assim como na adolescência a gente vai ter outras questões que estão envolvidas, eu acho que são fases. Então, por exemplo, no filme, no desenho, o que eles veem? Bonecos que se mexem, quando os adultos aparecem, os bonecos ficam parados, e eles imaginam que aquilo vai acontecer com eles mesmo. Então, é interessante que os pais acolham e percebam, conversem também, falam, olha, eu já tive medo disso, eu já passei por isso. Quer dizer, não menosprezar o medo da criança, nem falar que bobagem, não tem nenhum monstro aí, não é assim. Ou, mesma coisa, né? Mostrar que não tem, não vai adiantar nada. Né? Então é sempre interessante estar junto e criar uma rotina para que essa criança pegue no sono junto com essa criança. Você não precisa levá-la para sua cama, né? E não precisa dormir no quarto dela. É assim, aos poucos. Pegou no sono, você sai, pode fazer suas coisas, pode continuar sua rotina normal. Deixar uma luz leve no quarto também é interessante. E a questão do sono, que nós estávamos conversando, também tem a questão hormonal, né, Lilian? Que você estava falando para mim, que é interessante as horas de sono e por isso que os pais devem preservar isso, proporcionar essa noite de sono tranquila para as crianças. Claro. A gente nunca pode esquecer que existem doenças que estão relacionadas com distúrbios do sono. Uma coisa que a Marília falou, que é muito importante, as mães acabam levando essa criança à cama e colocando ela no seu berço, no quarto, quando já dormiu. Isso vai piorar, porque ela pode acordar e ver que não está mais na cama da mãe e ficar mais assustada ainda. Né? Então o ideal é que a mãe vá até o quarto, até o berço desse bebê ou da criança maior e ele durma já no local onde ele pode acordar durante a noite. Quanto às doenças, é muito importante a criança ter um sono tranquilo, porque o sono ele é o quê? Ele vai te
reconstruir para o dia seguinte. E se essa criança não tem um sono tranquilo, ele diminui a produção de hormônio de crescimento, inclusive, que é produzido no horário do sono. Então, ele pode ter problemas de crescimento e de desenvolvimento. E a mãe tem que descartar, é sempre importante procurar uma ajuda médica para descartar algumas doenças, por exemplo, doenças respiratórias que fazem essa criança roncar à noite, ter até a apneia do sono. Então, é uma criança que vai passar o dia dormindo muito mais também. Então, existem as crianças que dormem muito durante o dia, diminuem o aprendizado escolar porque ficam sonolentas, por conta de não ter tido uma boa noite. E existem doenças como a enurese noturna, que é a criança que acorda a noite inteira para ir no banheiro. Ou faz xixi na cama. Ou faz xixi na cama. Então, problemas de tireoide, por exemplo, essa criança é mais sonolenta, é uma doença. Acordar a noite inteira, se é uma criança que tem diabetes, ela acorda a noite inteira para ir ao banheiro. E aí a noite não é tranquila. E a mãe também não pode taxar que tudo é manha, ou é medo, ou insegurança do bebê. Investigar. Se a Tem que criança não sempre dorme bem descartar à noite, doenças orgânicas que estejam causando os distúrbios do sono. Agora tem uma dica que é legal. Refrigerante à base de cola, por exemplo, à noite, não é aconselhável. Chá mate, chá preto, café... bebidas estimulantes. Refrigerante, de um modo geral, à noite é melhor evitar. Isso, é melhor evitar sempre, né? Principalmente à noite para as crianças. Mas né? eu acho que esses alimentos mais estimulantes, eles dificultam mesmo. Então, aí você acaba atribuindo a uma questão médica, a uma questão psicológica e tá só numa mudança no hábito. Né? E essa questão da soneca durante o dia, né, que você falou, que na verdade os bebês ainda, né, dormem bastante durante o dia, aí depois até uns 2 anos mais ou menos tem a sonequinha, né? Tem, que é super importante. Que é super importante. Quanto que essa criança pode dormir, mais ou menos, para não atrapalhar o sono da noite? 1, 2, 3 horas? Dependendo da idade, eles precisam dormir muito ainda. Na criança, a partir dos 2 anos, é importante que ele tenha um soninho da manhã, de 1 a 2 horas, e um sono da tarde também, para se acalmar de 2 horinhas. Isso não vai atrapalhar o sono noturno. Ah, tá. Porque às vezes a minha filha dormia umas 3 horas à tarde, eu ficava preocupada. Será que eu acordo? E eu também ficava pensando, mas será que se eu acordar vai... Não, dependendo da idade, eles precisam ainda desse sono. Tá certo. E nada é melhor do que conhecer seu filho. É verdade, cada criança é uma criança. Sim, exatamente. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, Marília. Joana. Agora a gente vai pro intervalinho e volta já. Fica aí.